e vamos compartilhar aqui os nossos arquivos, os nossos conhecimentos para a gente tocar a nossa oficina e possibilitar que ela seja acompanhada também por pessoas que chegaram atrasadas, que não puderam comparecer, essas coisas acontecem. Oficina Intensiva de Produção Cultural, edital da Oi, sempre lembrando o quê? Não trabalho para a Oi, não tenho ligação com a Oi, esse conteúdo não passou por consulta da Oi, é baseado apenas na minha opinião sobre essa oportunidade. Tá? Nunca ganhei o edital da Oi, ganhei outros editais da Oi, então até porque se eu trabalhasse para a Oi e estivesse fazendo uma oficina paralela, seria uma coisa bastante esquisita. Então, essa declaração de responsabilidade é relevante nesse momento. O que é esse edital, essa oportunidade? Ele é uma seleção de projetos culturais incentivados em duas vertentes. Primeiro, uma seleção nacional de projetos. Isso é uma vertente. A outra é a programação para o Centro Cultural Oi Futuro, que fica no bairro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. E o que são projetos culturais incentivados? Esse edital procura projetos incentivados, né, nas leis estaduais desses estados aqui: Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Portanto, ele não trabalha com leis de incentivo estaduais fora desses estados. Isso tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o fato de que nem todos os estados têm leis de incentivo à cultura e de que nem todos os estados interessam estrategicamente a empresa Oi. Isso faz parte do que se espera de um patrocínio empresarial. E os proponentes da cidade do Rio de Janeiro, especificamente, podem usar a lei municipal de incentivo à cultura. Porém, essa lei já tem que estar inscrita. A gente teve um período de inscrição na lei municipal do Rio de Janeiro que cessou no dia 31 de maio deste ano. Na questão da lei estadual, os estados têm prazos diferentes. O que eu posso falar sobre o Rio de Janeiro, que está aberto até o dia 30 de novembro. Então, você pode, eu vou colocar aqui também no link, um vídeo que eu gravei com a avaliação da lei do ICMS, para que quem não conhece nada sobre a lei possa acessar esse tipo de discussão. Só vou fechar aqui para colocar no chat e colocar aqui para vocês. As outras leis estaduais eu não tenho aprofundamento, porque eu não sou um produtor cultural. Eu sou um produtor cultural que atua no Rio de Janeiro e eu não me especializei nessas vertentes estaduais. Então, quem for de outros estados, tem muita gente, por exemplo, do Ceará, precisa buscar um esclarecimento junto à Secretaria de Cultura do seu estado. Como é que os projetos podem estar? Ele pode já estar aprovado para captar, ele pode estar em aprovação, ou seja, você clicou em enviar e está ali naquele trâmite interno para que ele seja aprovado. Ele pode estar sendo inscrito, então você entrou no sistema, está jogando ali as informações, mas ainda não finalizou, mas está ali no sistema, já tem protocolo e tudo, está sendo inscrito ainda. E também você pode inscrever projetos que ainda não estão inscritos, só que depois que você mandar para a Oi, corre lá no sistema de inscrição da sua lei estadual para você poder lançar esses dados. Porque ao fim do processo seletivo, o projeto deve estar aprovado. Não há hipótese da Oi financiar projetos, por mais que ela goste, ache o máximo, lindo, maravilhoso, não há hipótese dela apoiar o seu projeto sem essa ferramenta de incentivo fiscal estar habilitada. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos seguindo aqui. Ressaltando e lembrando, esse material segue para vocês no link para baixar, no e-mail em que eu vou mandar também a gravação, o link da gravação, para que vocês possam fazer a revisão. Então, quem é que pode participar deste certame, como diziam os antigos? Podem participar apenas os CNPJs de produção cultural e não podem participar o MEI. Mesmo que esse MEI seja da área artística, nessa ferramenta não pode participar o MEI, tá? Nessa ferramenta que eu digo, nesse edital da Oi.
E não há limite de inscrições por CNPJ. E aqui uma ressalva. Embora as leis estaduais de incentivo permitam inscrições de MEIs e CPFs, as empresas incentivadoras que lançam processos seletivos têm direito de estabelecer critérios próprios. Então, eu só quero CNPJ de produção cultural de micro e média empresa. Eu só quero CNPJ de terceiro setor, de empresas sem fins lucrativos. Eu só quero CNPJ de empresas com mais de 5 anos. Por quê? Porque as empresas não são sequer obrigadas a lançar um processo seletivo. A rigor, ela pode escolher o projeto habilitado e autorizado que quiser. Então, elas também têm o direito de colocar critérios próprios. O prazo limite é 2 de julho e não há indícios confiáveis de extensão de prazo. Só detalhando aqui o que é esse indício confiável, assistir a um conteúdo da própria Oi, de mais de 1 hora de duração, e a curadora é taxativa em dizer que não pretende estender o prazo. Se ela contrariar isso, aí é com ela, mas ela foi taxativa de falar que não vai fazer isso. Tá? Então, é recomendável que vocês não contem com essa extensão de prazo, nem nessa oportunidade, nem em qualquer outra. Tá? O que eu acho disso? Eu acho bem legal que o prazo original seja cumprido, a não ser que aconteça uma questão assim, de ordem técnica muito grave. Por quê? Porque sempre que um prazo é estendido, e lá atrás, alguns produtores e produtoras prevenidos se planejaram, às vezes passaram noite em claro, essas pessoas são automaticamente prejudicadas, porque elas perderam tempo de elaboração. Tá? Por mais que não se queira pensar nisso, é exatamente isso que acontece. Ok? Então, como é que se dá essa seleção? Aqui tem algumas coisas interessantes e alguns baldes de água fria que a gente vai jogando aqui nas pessoas. Sempre que a gente manda para um edital, a gente fica procurando o resultado. Então, vamos lá. Os proponentes são contactados antes da divulgação do resultado final, para o qual não há uma data definida. Costuma demorar alguns bons meses. Tá? Nesse momento, a Oi vai checar a viabilidade do projeto. A presença na lista dos projetos selecionados não garante a assinatura do contrato. Então, pode ser que a Oi tenha selecionado um projeto que ela, com aquelas informações, achou muito legal, mas nessa sondagem ela não sinta firmeza na equipe, ela não sinta firmeza nas informações que ela vai requerer, e aí a coisa acaba dando com os burros na água. E também a Oi pode não patrocinar integralmente o projeto, ela pode não patrocinar 100% da sua planilha. Então, ela pode chegar para você e falar, vou patrocinar só 70%. E aí você precisa buscar mais captação ou se virar nos 30% para realizar o projeto com 70% captado. 70% é até um índice viável de você realizar o projeto. Tá? O importante dizer, já vou responder a pergunta da Maria, o seguinte, você não pode ter como outra empresa parceira uma empresa que seja concorrente da Oi. Então, você vai lá bater na porta da Claro, isso não vai acontecer. Nem a Claro vai querer apoiar o seu projeto, completar o investimento, nem a Oi vai aceitar que isso aconteça. Então, empresas concorrentes no campo da comunicação, isso pode ser entendido até além da questão da telefonia. Pode ser que você encontre uma empresa de logística e a Oi tem um braço logístico, tecnológico, que não interessa a ela entrar como parceira. Isso precisa ser checado também. Respondendo aqui a pergunta da Maria, tinha e tenho projetos nas leis. Contudo, para a Oi, resolvi dar uma modificada, pois não contava com o formato online. Com isso, eu fico restrito ao projeto que está na lei ou acha que tem flexibilidade? Em geral, tem flexibilidade, Maria. Você pode modificar dentro dos projetos que estão aprovados, dentro da Secretaria. Das Secretarias de Cultura, você pode solicitar essas modificações. A única coisa que é mais difícil mudar assim, é o nome do proponente e o nome do projeto. Tá? É mais fácil você mudar o proponente do que o projeto. Ok? Seguindo aqui, então. Tudo bem até aqui, minha gente? Alguém quer falar alguma coisa verbalmente, soltar a voz, abrir o microfone? A hora é agora.
Maravilha, com 33 pessoas aqui online, dando aqui o boa noite para a Ariadne, para a Fernanda da Fonseca, nossa antiga parceira aqui das oficinas, Daniela, também a Jéssica, já falei, Sandro, Gabriel, então estamos todos aqui juntos nessa corrente para frente. Aqui. Edu, a restrição ao MEI, pergunta o Rodrigo Torreiro, que hoje colocou uma camiseta discreta, não é muito a dele, mas ele hoje foi discreto. A restrição do MEI se aplica, inclusive, ao projeto na lei de incentivo, ou é só no sistema do Oi Futuro? É só no sistema do Oi Futuro, tá? Só no sistema do Oi Futuro, fique tranquilo, tá? Então, tocando aqui em frente o nosso conteúdo, falando aqui sobre o histórico. E aqui a gente tem uma reflexão a fazer. Esse programa de patrocínios começou em 2003, praticamente quando a Oi deixou de ser, se não me engano, era uma empresa que antecedeu a Oi, se não me engano, era Telemar. Pois é. Encontrei alguém tão antigo quanto eu para poder me atualizar em relação a isso. Então, desde que existe esse programa de patrocínio, praticamente a Oi passou a adotar o formato de lei de incentivo. Cerca de 3 mil projetos já foram patrocinados e a empresa calcula um público beneficiado de cerca de 9 milhões de pessoas. O que significa isso? Se a empresa divulga o resultado das suas ações em números, os projetos também precisam pensar seus impactos em números, tá? Porque isso serve de ferramenta estatística para ela. Só para projetos culturais ou sociais também. Bom, Sil, eles não estabelecem uma linguagem que seja dominante, assim. Você pode desenhar um projeto cultural com uma pegada social, mas o projeto cultural, o aspecto cultural precisa ser, na minha opinião, predominante. Tá? Uma outra coisa para a gente falar aqui sobre a Oi, no campo específico da cidade do Rio de Janeiro, a Oi já foi mais potente. A Oi, por exemplo, era parceira de um prêmio de teatro infantil, chamado Prêmio Zilka Salaberry, e ela não é mais. A Oi, por exemplo, tinha uma filial na Tijuca e outra em Ipanema, e agora ficou apenas o Centro Cultural do Flamengo. Então já viveu melhores dias, mas ainda assim é um ator importante ali na questão da cultura no Brasil. Curadoria, e aí onde a gente entra nas maiores dificuldades e no maior desafio desse edital. Ele é um edital que tem curadoria, então significa o quê? As pessoas do patrocinador pensam, têm uma determinada visão de mundo a respeito da arte. E eu vou colocar aqui uma aspas que foi colocada no site da empresa, que diz o seguinte: ao lançarmos nosso edital de cultura, nesse cenário pandêmico, em que a arte se mostra mais do que nunca fundamental para a sobrevivência e a nossa saúde mental, o Oi Futuro convida artistas a criarem e escreverem propostas que tragam experiências híbridas, rompam fronteiras físicas e potencializem a vida digital, sempre valorizando a inclusão e a diversidade. Diz Roberto Guimarães, gerente executivo de cultura do Oi Futuro. Lamentavelmente, alguns dias depois do lançamento do edital, esse curador, esse gerente de cultura da Oi, muito importante, muito querido no segmento, faleceu, mas as ideias ali permanecem para a gente pensar. E qual é a primeira conclusão que a gente tem sobre isso? Tá? Já vou te responder, Helena. O edital está dobrando a aposta na expansão de público a partir do online. Por mais que a expectativa de parte do segmento da cultura seja o de retorno ao presencial. Essa visão, claro, faz sentido quando pensamos que se trata de uma empresa de comunicação. Então, a Maria coloca aqui uns elogios à figura do Roberto. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem
uma empresa de comunicação que quer brincar mais um pouquinho com essa questão da live, do simultâneo, do ao vivo, do online, quer investir mais nesse tipo de coisa. Então, cuidado, porque assim, se você perguntar para mim, Eduardo Ramos, tá legal fazer performances online? Eu vou falar, tá legal. Tá com saudade de fazer coisas presenciais? Eu vou falar, pra cacete. Tá? E assim, talvez esse pra cacete, se for uma aspas de vocês também, não deva ficar tão presente. Talvez vocês tenham que pensar o projeto pela potência do online, exceto se você for montar um projeto para o Centro Cultural Oi Futuro, para a programação do Centro Cultural Oi Futuro, que é um espaço presencial. Mas fora disso, fora desse âmbito, é importante pensar no online. É na live do Instagram, é no YouTube, você desenvolveu algum aplicativo. É mais ou menos assim que eu acredito que eles estejam pensando. Tá? Que eu acredito não, que está escrito ali. Se você buscar ali, onde devemos incluir essas informações sobre impacto / números, na parte da folha em branco, é o lugar onde você tem mais espaço para isso. Mas isso vai te exigir, Helena e amigos, uma gestão de espaço do qual a gente vai tratar mais adiante quando a gente mergulhar no formulário. Tá? Ou seja, na casinha tal, se eu não conseguir falar tudo que eu precisava na casinha A, eu vou falar na casinha B. O que eu quero dizer com isso? Se eu não conseguir colocar tudo aquilo que eu queria no papel, na folha em branco, que tem um espaço limitado, eu vou colocar isso no vídeo defesa, que eu tenho 5 minutos para falar. 5 minutos falados é bastante coisa. Se você falar assim com alguma fluência, é talvez mais do que 4.000 caracteres. Ok? Animação, documentário, sim, sim. Não há nenhum filtro de linguagem artística ali previsto. Tá? Não, queremos tantos de dança, tantos de cinema, tantos de audiovisual. A gente vai ver o que está sendo valorizado aqui. Fala, Vitor, quer perguntar? Sim. São 2 grupos, né? Um para o Centro Cultural do Oi Futuro e outro num projeto nacional. E eu fui dar uma olhada em projetos contemplados, né? Em edições anteriores, principalmente nessa do Nacional, que, enfim, que não seja uma ocupação de um centro cultural, né? Que você tem uma liberdade maior para fazer, né? O que você quer, onde e tal. E me parece, não sei, eu estou falando isso, trazendo isso para te perguntar se você acha que tem uma proposta de mudança, assim, porque me parecia que eles estavam patrocinando mais eventos, né? Festivais, grandes organizações. Então, assim, a produção de um curta, a produção de um espetáculo teatral, não me parecia muito o foco da Oi Futuro quando se falava de projetos nacionais. Você acha que isso mudou ou você acha que isso ainda permanece? E aí se implementaria a parte virtual? Eu acho que eles vão aprofundar o virtual. Pelo menos essa é a promessa que está ali escancarada. Né? Acho que ainda vai ter uma permanência na questão dos festivais, na questão das mostras, nas questões de eventos assim que reúnam novos talentos. Né? Mas, para mim, a questão do virtual deve ter um crescimento. Eles devem apostar nisso nesse momento. Ok? Passando aqui para o nosso material. O que é valorizado? E quando a gente pergunta, e quando eu escrevo aqui o que é valorizado, entendam o seguinte, na minha opinião. Entendam o que você deve explicar na folha em branco, que é o espaço do formulário. Experiências híbridas. O que é isso? Não dá para você pensar em uma linguagem artística só. Então, é a minha peça de teatro. Eu posso ter a minha peça de teatro como um carro-chefe, mas ela precisa trazer outras coisas junto com ela. Ela precisa trazer um debate sobre a cidade, ela precisa trazer um debate ambiental, ela precisa talvez prover um conteúdo audiovisual. Então, as experiências que não ficam numa linguagem só são valorizadas. Potência na vida digital, então não dá para você pensar em projetos só presenciais, principalmente na seleção nacional. Você pode ser mais presencial
na programação do Centro Cultural, novas experiências e relações com a arte, e aí depende do seu projeto, isso é muito de cada criador, novos processos artísticos, potencial de encontro pela vida digital, a tecnologia como meio. Então, nunca se refiram, meus amigos e amigas, como a tecnologia como se fosse algo que afasta, como se fosse algo que torna frio. A gente vê muito esse discurso, por exemplo, de pessoas mais antigas, por exemplo, da área do livro. Não, eu não sei, eu gosto do livro de papel, eu acho que o iPad é ruim, o tablet é ruim. Esqueça esse discurso. A tecnologia é um meio para aproximar pessoas pela narrativa desse edital. E daqui a pouco eu vou passar também para uma outra fonte de consulta segura, para a gente entender o que eles estão querendo. Outra parte, e aqui é bastante oportuno de falar isso aqui, se refere à inclusão e à diversidade. Quando eles estão falando de inclusão, eles estão falando de duas vertentes. Basicamente, a democratização e a acessibilidade. Na democratização, como é que o meu projeto será oportunizado para segmentos, principalmente econômicos, que são historicamente excluídos da cultura, seja por uma barreira econômica, física ou territorial. Então, eu vou dos territórios, eu vou fazer alguma coisa que saia de um determinado lugar e vá a um determinado lugar, eu vou aproximar essas pessoas, se eu for fazer um evento presencial alugando um ônibus, como é que eu rompo essa barreira de exclusão, principalmente econômica? E no campo da acessibilidade, como é que eu disponibilizo acesso físico ou de conteúdo para pessoas com deficiência e suas comunidades, com serviços de tradução simultânea, rampas e experiências. Quando eu digo comunidades de pessoas com deficiência, eu digo que a pessoa cega tem o que se chama de comunidade cega, pessoas que compartilham os mesmos códigos, da mesma maneira que a comunidade surda. Então, por isso que a gente se refere a comunidades. Serviços de tradução, como audiodescrição, libras, legendamento automático, rampas, que é para acesso físico, e experiência, como, por exemplo, visita tátil a um determinado espaço físico, a um determinado cenário, uma determinada obra de artes plásticas. Então, isso são experiências, ok? Tudo bem em relação a isso, as pessoas que me conhecem há algum tempo já aprofundaram esse debate de democratização e acessibilidade, mas é sempre importante perguntar se está claro assim, essa diferença entre acessibilidade e democratização. Tudo certo? O que a vida me ensinou... Deixa eu ver aqui. Aqui a Maria está dando um depoimento. De que tem escrito projetos ali para pessoas periféricas e que nunca rolou. É um edital bastante concorrido, bastante complexo, bastante difícil, exigente, e mergulhar na escrita desse projeto necessariamente torna a gente mais preparado para as próximas oportunidades, inclusive. E aqui nós temos o seguinte: a UI é simpática a pautas que tratem de equidade de gênero, diversidade de gênero, bem como debates antirracistas. Então, existe uma frase, uma visão de mundo, se é que se pode falar assim, de uma determinada galera que diz o seguinte: quem lacra não lucra. Ou seja, empresas que são simpáticas a causas e questões sociais ganham a antipatia e o boicote de segmentos conservadores. Isso é uma deturpação típica de quem olha 6.000 motociclistas e acha que tem 1 milhão. Não é esse o caminho que as empresas no mundo inteiro têm tomado. Tá? Eu acho que vocês podem ver por essa semana, pelo dia de hoje. Tá? E não é esse o caminho que as empresas têm tomado, que têm experimentado. E quando eu digo que não é esse o caminho, eu digo que isso é uma tendência mundial, sem volta, já de alguns anos. E não é uma decisão emocional de um diretor assim que resolveu militar.
Isso tudo é muito pesquisado, isso tudo é muito checado dentro do público das próprias empresas, e a conclusão óbvia que se chega é que a quantidade de pessoas que acha que viver numa sociedade diversa é mais saudável, que tolera a diversidade é mais saudável, é infinitamente superior às que não acham. Tá? Então, mas é possivelmente para ganhar dinheiro. Sim, não tem almoço grátis nessa brincadeira, não. Mas, ao menos, é um sinal de que algumas pessoas e algumas questões estão sendo ouvidas. A gente tem que saber aproveitar isso. Tá? Então, não tenha receio de inscrever projetos que contemplem e que não só não tenham receio, como tratem de uma maneira muito aberta e direta essa questão. Se fosse para o edital do CCBB, e eu dei uma oficina no passado, o edital do CCBB tinha uma cláusula que era o seguinte: os projetos podem ser reprovados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Tá? E aquilo não foi tratado como um escândalo que merecia na época. Eu, no espaço que tive, eu tratei abertamente. Mas não é o que está acontecendo aqui no edital da Oi. Fiquem tranquilos com relação a isso. Ok? Tudo bem em relação a isso? Agora a encrenca vai piorar, porque a gente vai trazer aqui alguns termos, alguns palavreados, tá? Que podem ser novidades, mas que a gente ainda tem tempo de pesquisar e colocar ali no aprofundamento do nosso projeto. São os seguintes palavreados que eu quero trazer aqui para vocês. O que é valorizado? Parte 2, a missão. Formas colaborativas que envolvam o público e a própria equipe de criação. Pô, muito legal, eu tenho a minha companhia de dança, eu tenho o meu grupo de teatro. E se eu fizer um processo colaborativo com mais de uma companhia de dança, com mais de um grupo de teatro? Se eu fizer um processo colaborativo com um grupo de dança e uma companhia de teatro? E se dentro dessa apresentação, se dentro desse evento, o público tiver poder de interferência? Então, isso é o que a gente pode entender como uma forma colaborativa de funcionamento do projeto. Diálogo de ciência e tecnologia são campos que são explorados bastante nos projetos que são aprovados. Os últimos projetos de teatro, por exemplo, destinado a crianças e jovens, eles tinham muito a questão da... eu me lembro de uma professora chamada Erika Takimoto, muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ela tem um livro sobre física, e aquilo ali virou uma peça de teatro. Então, as experiências que casam e debatem ciência e tecnologia são bem-vindas também. E aqui um terceiro termo, que é o seguinte: a gamificação. O que vem a ser isso? Você colocar a mecânica dos jogos para aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários. Então, por exemplo, você desenvolver um determinado aplicativo que seja intuitivo, que seja interessante, que coloque ali formas de colaboração fáceis, simples. Isso é que a gente pode considerar como gamificação do processo. Ok? É crucial, portanto, por conta de todas essas questões, que o seu projeto, isso eu falei no vídeo que eu gravei ali no canal do YouTube, tá? É fundamental que o seu projeto tenha uma equipe específica para a comunicação digital. Por quê? Vou colocar aqui de novo, novamente, o link do canal para vocês se inscreverem, hein? Quero chegar a 1.200 na noite de hoje. Porque é muito difícil, a não ser que tenhamos aqui, dividindo a nossa simpática sala virtual, especialistas na comunicação digital, é muito difícil que a gente, com o que a gente conhece no dia a dia de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, dessas coisas todas, que você consiga desenvolver uma comunicação estratégica, dialogando com essas diferentes ferramentas. Então, você vai precisar de um especialista nessa área para tratar desse assunto. Até essa consulta a esse especialista, até você bater um papo com esse especialista, elaborando aí o seu projeto,
vai te trazer termos que você colocar na escrita também contribuirá. Também vai contribuir para a boa aceitação do seu projeto. Ok? Então, é um profissional fundamental nesse campo aqui. Outros formatos que são historicamente contemplados são os festivais, sejam eles de quais linguagens forem, fomento de novas cenas, sejam cenas da dança, cenas da literatura, cenas da música. Aqui o Centro Cultural Oi Futuro tem uma tradição muito forte com a música, tá? E as residências artísticas, onde coletivos habitam ali aquele determinado espaço para entregar uma determinada criação. Aqui eu vejo um campo muito aberto na residência artística para coletivos novos, entre aspas, né, de pessoas que não sejam muito conhecidas. Até porque as pessoas muito conhecidas, a Oi tem toda a liberdade de chegar pessoalmente para elas e fazer isso fora edital. Então, esse edital não seria aberto se a Oi não quisesse conhecer a nova produção cultural. Não faz sentido mobilizar esse tipo de esforço. Tá? Pra gente, estamos quase finalizando aqui. A nossa primeira parte aqui. E vamos para a programação do Centro Cultural, que é uma outra linha específica do projeto, destinada à cidade do Rio de Janeiro. Você pode, como proponente, ser de outra cidade, ser até de outro estado. Não é muito comum, ele costuma absorver mais a produção da cidade mesmo. Então, você precisa pensar em integrar. É legal que você integre a visão, o seu projeto, com coisas que já acontecem ali, com projetos que já acontecem dentro do Centro Cultural Oi Futuro, como, por exemplo, o Museu das Comunicações e como o Lab Sônica, que tem a ver com a parte da música, com a área da música. Tá? Então, é interessante que você pesquise. Tem outros projetos ali dentro dos canais digitais da Oi. Vou colocar aqui novamente no chat para que vocês possam visitar. Consultem aquilo que já é feito e busquem um diálogo, que o seu projeto dialogue colaborativamente com ele. Isso tende a facilitar as coisas para o seu projeto também. Isso foi uma orientação nesse conteúdo que eu assisti de 1 hora ali nos canais oficiais da Oi. Ok? Que eu estou tentando expandir aqui também. Tudo aquilo que eu ouvi ali, eu acho que é interessante vocês assistirem essa aula também, mas tudo aquilo que eu ouvi ali de relevante eu estou tentando trazer e eu estou tentando estender um pouco mais. Estou tentando decifrar um pouco mais aquilo que eles falaram. Tá? Posso acertar e posso errar. Estou tentando pensar sobre o que está sendo feito aqui, o que foi proposto. E eles querem pensar o espaço do Oi Futuro, do Centro Cultural Oi Futuro, como um hub. Para quem não sabe, o hub é tecnicamente uma central de computadores. E esse termo hub tem sido usado como uma imagem metafórica para tudo que é tipo de central nervosa de operações. Então, por exemplo, o hub da Companhia Aérea Azul é o aeroporto de Campinas. As operações são centralizadas ali naquele espaço, onde ela tem uma maior estrutura. O Lab Sônica é um hub de experiências musicais contemporâneas. Então, você precisa pensar que as coisas têm que acontecer ali, presencialmente, mas que é desejável que elas se expandam pelo território, pela cidade. A Helena pergunta, acha que o proponente para a ocupação do Centro Cultural tem que ser do Rio? Porque a ideia é utilizar a lei municipal ou estadual? A tendência é que não há nada escrito no projeto, né, no edital, que somente proponentes do Estado do Rio ou da cidade podem concorrer na programação do Centro Cultural. Não há nada escrito ali. Se não tem escrito, é porque pode. Tá? Então, não impede. Minha opinião, eu acho que a tendência é que fiquem com proponentes da cidade e do Estado. Mas aí é opinião, não é diagnóstico. Tá? Seguindo aqui, são 19 horas e 39 minutos, estamos rendendo bem, assim, uma turma bastante atenta e tudo mais. E quando a empresa fala de contrapartidas, o que a gente precisa pensar basicamente?
E é o seguinte, primeiro que números importam, e você colocar o indicador de impacto de emprego, trabalho e também no público é importante. Quanto de público eu almejo trazer? Você não precisa acertar essa quantidade de público, mas você tem como ser minimamente assertivo, por exemplo, na sua equipe de trabalho. Dá para saber quantas pessoas estão na sua ficha técnica, quantas funções de trabalho que você vai precisar trazer, quantos prestadores de serviço você vai precisar mobilizar. Então, isso você consegue pensar também. E na comunicação interna, de que maneira o projeto se integra e se comunica com as plataformas da Oi, e como ela se comunica também com os valores da marca. Então, quais são os valores da marca? Acabamos de ver aqui em cima. Inclusão, diversidade, inovação, ciência, tecnologia, conectividade. Todas essas coisas você pode colocar e fazer esse diálogo de valores. Ok? Vamos abrir aqui a nossa caixinha aqui, quando temos 44 pessoas presentes, mais as que acessarão depois no YouTube. Temos alguma questão, alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Boa noite, Vitória. Não te dei boa noite, está dado. Boa noite, Marcele. Boa noite também para a Isa, que está perambulando pelo seu território. Boa noite também para quem? Deixa eu ver aqui, que eu ainda não falei. Para a Daniele, para a Thaísa, para a Renata, para a Rosana. Às vezes, posso me enganar e achar que você precisa da minha ajuda. Por exemplo, gente, quando você o diz celular algo começou parecido... a falar aqui. Desculpa. Vamos lá. Vou dar um intervalinho agora para a gente encher o copinho com água, para a gente trocar ali meia dúzia de WhatsApps, desligar aqui o celular, para que não sejamos interrompidos, e pausamos aqui. Retomando aqui a gravação, para a gente voltar a falar sobre o nosso conteúdo aqui na noite de hoje. Dando aqui as boas-vindas. Eu já dei boas-vindas, já está bom de boas-vindas, né? Mas a Sil quer perguntar a gente, então, vocês podem fazer isso, viu, gente? Vocês podem levantar a mãozinha quando quiser perguntar também aqui nos emojis da nossa plataforma. Diga lá, Sil. Oi, Eduardo, muito obrigada até agora, viu? Estou aqui já sonhando em levar um presente fabuloso lá para o Oi Futuro. E aí eu queria que você falasse um pouco mais assim, como é que eu posso colocar no projeto questões como performances, clipes, shows, uma exposição de fotografias dentro da Oi Futuro. Eu preciso ir lá para verificar metragem. Como é que eu vou fazer isso? Assim, como é que eu faço isso? Eles têm, dentro do próprio edital, o edital do Centro Cultural, eles têm como se diz, o rider dos espaços, para que você possa fazer esse tipo de previsão. E aí a questão é você adaptar a sua proposta a esse espaço. O fundamental nesse momento, e isso vale para todo mundo, é passar o conceito daquilo que você quer. Essa parte de adaptabilidade, de viabilidade, vai ser uma etapa posterior, aquela etapa de pré-seleção que necessariamente os projetos aprovados passarão, né? Quando eu disse que é um balde de água fria, é que assim, se vocês ficarem sabendo assim, viu, fulana, saiu o resultado da Oi, e ninguém te ligou da Oi, é porque você não ganhou. Isso é uma constatação, porque eles vão sondar as pessoas antes, eles não vão tornar isso público sem que haja uma mediação com eles. E para que esse processo? Para que o projeto possa se adaptar à Oi e para que o projeto dialogue com a linguagem da empresa. Para que eles possam checar se você consegue fazer o projeto também. Basicamente isso. Ok?
Pessoal, algumas pessoas durante o processo de inscrição aqui, essas oficinas gratuitas eu faço desde os editais emergenciais do ano passado, né? Essas oficinas, eu também faço oficinas pagas, né? Um conteúdo de 10 horas aula, e às vezes eu consigo patrocínios que me permitem dar as oficinas de 10 horas aula sem cobrar nada a ninguém. Foi o caso, por exemplo, do começo do ano, em que eu conheci vários de vocês. Eu coloquei nessa nossa oficina gratuita uma modalidade de ingresso colaborativo, que algumas pessoas fizeram ali a compra, muito obrigado, para contribuir com a geração de conteúdo aqui. E, posteriormente, eu gostaria que essa alimentação de redes, enfim, de conteúdo do canal e tudo, alimentasse, por exemplo, o trabalho de pessoas que são meus alunos, minhas alunas, que se oferecem para trabalhar como estágio. Só que eu não costumo trabalhar com ninguém que eu não possa pagar. Então, a minha ideia é desenvolver uma estrutura, não sei ainda como farei, em que isso seja possível. E algumas pessoas, dentro desse ingresso colaborativo, pediram, chega num determinado momento que a plataforma só aceita cartão de crédito, e a pessoa não tem cartão de crédito, cortou, está devendo, não está afim de gastar no cartão de crédito, é normal também, e pediram para que eu passasse um Pix para que essas pessoas pudessem fazer esse ingresso colaborativo por Pix. Então, eu vou passar aqui a chave para vocês, e se você achar que pode ou deve, você pode fazer aqui, e depois eu vou mandar essa chave no texto final ali do trabalho. Os demais ingressos, enfim, foram pensados justamente por esse momento de dificuldade financeira da produção cultural. Não é, evidentemente, uma contribuição obrigatória. Ok? Seguindo, então, para o nosso processo de trabalho aqui, vamos falar sobre ele, o formulário. Sim, vamos falar sobre o formulário. E ele coloca aqui uma aspa, né? Agora eu vou ser um pouco crítico no sentido no sentido positivo daquilo que é o discurso do edital, que coloca as seguintes aspas. O Oi Futuro utiliza um modelo de inscrições simplificado, sem categorias pré-definidas e sem burocracia. O formulário online resume-se a uma página em branco, em que o produtor apresenta a sua proposta da forma que achar melhor. E aí a gente faz a brincadeira do meme. Expectativa. Liberdade para expressar-se da melhor maneira sobre o projeto. Mas qual é a realidade? Um espaço curto, de 4.000 caracteres, para convencer a viabilidade do seu projeto para um júri exigente. Ou seja, menos é mais, clareza é tudo. A folha em branco é, por assim dizer, uma arapuca. Eu te dou a liberdade, mas eu preciso que você mostre que você sabe o que fazer com ela, o que dizer com ela. Então, o que eu faço com essa liberdade? Eu respondo aquelas perguntas, aqueles eixos curatoriais que foram apresentados aqui, debatidos aqui, dentro daquele pequeno texto de 4.000 caracteres. Então, vamos aprofundar esse negócio. O que escrever na folha em branco? Veja bem, a folha em branco não é o primeiro item de escrita do seu projeto, do formulário. Mas ele é o que você deve começar primeiro, porque ele é onde você expande mais o raciocínio sobre o projeto. Todos os outros itens são itens de resumo. Então, você vai resumir melhor depois que você expandiu. Quem me conhece já conhece essa dica, e quem não conhece está recebendo agora pela primeira vez. Então, se você pegar aquela parte da folha em branco e responder a essas perguntas com algum embasamento, com alguma clareza, com alguma objetividade, você certamente já terá ocupado os 4.000 caracteres regulamentares. Como você idealiza o projeto? O que te move a buscar o programa de patrocínios da Oi? E aí é relevante você falar o seguinte: estou precisando de patrocínio. Qualquer empresa que me patrocine, eu quero. É importante que você busque uma identidade com a Oi. Não, eu acho que tem a ver com a Oi por essas e essas e essas razões. Ok? Qual é a realidade? Qualquer empresa que me patrocinar, eu faço esse projeto.
O que eu devo dizer? Eu devo dizer que eu preciso de um patrocínio e a Oi é o parceiro ideal por esses e esses motivos. Qual é a duração do seu projeto, o recorte de tempo em que ele é desenvolvido? Isso não significa necessariamente o tempo que ele é apresentado ao público, tá? Porque ele tem o tempo dele de produção, de pré-produção, e pode ser que a duração do projeto seja 6 meses. Por mais que ele cumpra uma temporada de 1 mês e meio, 2 meses, a duração do projeto é 6, 7, aquilo que você colocar ali no seu cronograma. Então, não confunda essa informação aqui que é relevante. Qual é o seu público-alvo e como o seu projeto busca diálogo com ele? Como é que ele contempla a inclusão e a diversidade? Aqui já dá para escrever bastante coisa também. Quais as ações para ampliar o alcance do projeto, sobretudo a partir do digital? Como o projeto alimenta as plataformas da Oi? Quais são as plataformas da Oi? Página no Instagram, página no Facebook, canal no YouTube. Eles usam tudo isso. Como é que o seu projeto alimenta essas plataformas? E como o projeto impacta o território e se expande por ele? Como é que ele não fica num determinado lugar da cidade? Como é que ele se comunica com essa cidade, se conecta com essa cidade? Ok? Ficou claro? Dúvidas até aqui? Então, vamos dar um salto aqui para o formulário propriamente dito. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar na folha em branco. Não tem. Vamos passar aqui, dar um salto para o formulário. Realmente bastante simples. Vou colocar aqui o nome do meu projeto. Santa História 21. Um projeto que já está autorizado a captar. Vejam que a descrição do projeto é o primeiro item, mas eu vou primeiro para o folha em branco. E aqui, quando eu for lançando, olhem aqui na parte inferior direita, quando eu vou colocando aqui os caracteres, ele vai dando. Eu não vou poder passar de 4.000. Tá? Então, eu vou pegar aqui o modelinho que eu fiz aqui. Tem 3.000 e poucos caracteres respondendo aquelas perguntas. Quanto que deu? Deu 3.110. Então, eu tenho 910 caracteres, não é muita coisa, para colocar aqui um refino. Então, o que eu tenho aqui nesse formulário? Apenas as respostas daquelas perguntas que eu coloquei ali na nossa apostila. Tá? E aí você vai em salvar e vai salvando. Aqui você repare que quando eu seleciono o Centro Cultural Oi Futuro, eu abri o item específico do Oi Futuro. Tá? Aqui você tem as várias possibilidades aqui. A Galeria 1, a Galeria 2, a Galeria 3. Eu vou botar aqui no Museu. E agora vamos falar do outro item, que é a descrição. Tá? Em condições normais de uma escrita de projeto, na descrição, você coloca a receitinha de bolo. É um projeto de teatro que acontece no mês de agosto, com 10 apresentações de quinta a domingo, para um público de até 7.000 pessoas, na cidade do Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Classificação indicativa, livre. Como a gente está numa situação de um projeto que você precisa completar informações, esse item aqui você pode colocar informações ainda mais objetivas que você não colocou na folha em branco, ou que você pode desenvolver depois na folha em branco. E aqui você coloca o nome do projeto, linguagens trabalhadas, cidades atendidas, quantidade de eventos previstos e objetivos principais almejados. E você pode também absorver no item informações objetivas que não couberam na folha em branco. Então, aqui você coloca informações muito numéricas, muito simples, e você também coloca aqui coisas. Você não vai precisar repetir 2 informações em 2 diferentes itens. Você não pode perder esse tempo. Tá? Então, eu vou pegar aqui o meu modelinho.
E eu posso até ler para vocês o modelo de resumo que eu escrevi aqui na nossa plataforma aqui. Ok? Vou novamente entrar aqui no formulário e vou jogar na descrição as 997, eu tenho direito a 1000, que eu coloquei. O Sampa História 21 é um evento cultural que reúne preferencialmente as linguagens da literatura, da performance, da narrativa oral, do teatro, do cordel e do hip hop. Reparem aí o híbrido presente, né? Originário de um encontro no bairro de Santa Teresa em 2020, acontecerá de maneira simultânea em 5 diferentes pontos do território carioca, tendo como caixa de ressonância o Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo. Aqui eu usei caixa de ressonância no lugar de hub, tá? Nem sempre, porque eles usam os termos, a gente precisa copiar. Pelo aplicativo, aí uma invenção tecnológica, pelo aplicativo Oi Santa, o artista pode registrar sua performance, que pode ser em qualquer uma das linguagens acima mencionadas. Por meio de um processo de seleção simplificado, a curadoria irá designar o seu território de atuação. Todo o conteúdo do projeto será transmitido ao vivo pelas plataformas do Oi Futuro, sendo que editado uma compilação de todo o evento posteriormente. O evento. O objetivo principal do projeto é absorver diferentes linguagens narrativas sobre a cidade, dando igual espaço a artistas profissionais e amadores. Sua duração será de 24 horas, distribuídas por um sábado e domingo de verão. 999, quase não deu. Então, aqui, coisas que eu não coloquei e coisas mais objetivas ainda, que foram colocadas ali na folha em branco, que nós citamos aqui. Ok? Outra parte, vídeo de defesa. O que é isso aqui? Importante dizer que é uma experiência importante o vídeo de defesa. Tem sido cada vez mais praticado em editais de cultura. Os projetos culturais, na minha opinião, passam por 3 fases. A primeira fase é a fase do papel. Você tinha que ter uma encadernação bonita, que você gastava os tubos com aquilo ali. A segunda fase é a fase digital, que é quando você preenche os formulários, como a gente está preenchendo agora. E a gente está migrando para uma terceira fase, que é uma fase digital / audiovisual. E aí entra o vídeo de defesa. Em seu modelo mais simples, ele é uma declaração. Eu estou aqui olhando para a câmera do meu celular, do meu computador, e estou falando, eu acho que esse projeto é importante porque ele trabalha isso. Meu nome é não sei quem, eu sou parte de uma equipe que reúne não sei quem, sei lá, e quero que esse projeto aconteça por tais e tais razões. De preferência não, necessariamente falando coisas que você não teve espaço para tratar na folha em branco. A folha em branco, por mais que seja dita que é um espaço de liberdade, não acreditem nisso. O espaço de liberdade, isso é minha opinião, tá? É o vídeo defesa. Ali que você tem a performance mais emocional da defesa do seu projeto. Ok? Passando aqui para o nosso materialzinho. É o último item obrigatório de conteúdo. O vídeo defesa pode ser feito de maneira individual ou em grupo. É o momento para expandir as informações que foram colocadas na folha em branco. E trunfos importam. Se você manja de recursos técnicos de edição, efeitos, isso pode vislumbrar um impacto digital no futuro. E é hora de você, sim, usar esses trunfos que você acumula, que você tem, sim, nesse momento, no vídeo de defesa. Ah, pô, mas não vou usar em nenhuma outra ocasião. Não sei se você não vai usar, você pode tornar aquilo material bruto para um outro projeto, para uma outra ocasião. Você corta a parte em que você fala o nome do Oi Futuro. Não sei. De repente, você pode até tornar isso um material seu, né? Aqui, essa informação é importante. Então, se você tiver trunfos na área digital, recursos de edição, de efeitos, você usa esses recursos, tá? Lembrando aqui na descrição, informações muito objetivas na página 16, e falando aqui no vídeo de defesa na página 16B, porque se o Roberto Carlos pode construir prédios sem o 13º andar, eu posso também construir apostilas sem o número 17. Falando agora sobre viabilidade,
é quando a gente vai tratar do concreto. Mas antes da viabilidade, vamos dar uma olhada aqui no nosso formulário. Algumas outras questões aqui. O vídeo você coloca o link aqui, tá? E aqui você coloca a senha, caso, por exemplo, tenha algum tipo de código, como, por exemplo, a plataforma Vimeo. A minha dica, coloca no não listado do YouTube, para que o vídeo, enfim, você não saia queimando cartucho, né? Coloca ali o link não listado do YouTube, aqui nessa plataforma aqui, isso costuma facilitar um pouco o acesso, tá? Aqui embaixo, minha gente, ele faz a pergunta, o projeto está inscrito em alguma lei de incentivo? O pensamento mais ingênuo pode pensar, quem está inscrito leva vantagem. Não me parece que isso seja sustentável. E por quê? Porque a Oi teria o direito de embarrear projetos sem estar aprovado. Se ela não o fez, é porque isso não é importante nesse momento. Então, se não está inscrito, se não está aprovado, coloca não. Até porque, se você colocar sim, o que vai acontecer? Você vai ter que dizer em que lei está. E olha só, o fato de ter lei do audiovisual e lei Rouanet aqui não significa que essas leis sejam possíveis nesse edital. Ela está aqui porque está dentro da memória do formulário. Tá? Então, se eu colocar a lei de incentivo à cultura do Rio de Janeiro, eu vou ter que dizer se está aprovado na lei sim ou não. Se eu disser que sim, se eu mentir, eu vou ter que colocar o valor, o fundo de cultura, várias informações que podem configurar numa informação falsa. Então, dê a informação real se o projeto não estiver inscrito, ok? E aqui você anexa a planilha de orçamento, cronograma, ficha técnica e carta de anuência, que não são fornecidos modelos, mas que vocês vão ter acesso a esses modelos aqui, porque quem está comigo aqui não fica sozinho, ok? Vamos falar aqui um pouco mais sobre esse momento, que é... Aqui tem um edital, tá? Vou mostrar aqui só uma questão aqui do edital que é importante, para você buscar mais aprofundamento nessa questão mais conceitual. O que queremos? Reunir pessoas, ultrapassar limites físicos, apostar na pluralidade. Então, não é um projeto que goste da família brasileira. Não é um projeto dos homens de bem. Você nunca vai ouvir da boca de um homem de bem, no pior sentido da palavra homem de bem, pode ter gente que use isso num sentido positivo, a palavra pluralidade, diversidade. Queremos propostas que tragam a arte da centralidade articulada aos temas do século XXI. Inclusão, está falando, inclusão em primeiro lugar não é à toa, diversidade em segundo lugar não é à toa, acessibilidades em terceiro lugar não é à toa, ou seja, não dá para ignorar medidas de acessibilidade, meio ambiente, território, equidades, comunicações e humanidades. Tá? Então, vamos lá. Como é que um projeto é avaliado na sua viabilidade? Primeiro, ele precisa fazer sentido. É quando o projeto se apresenta de modo coerente em suas informações de planejamento. Então, eu posso pensar a coisa mais fantástica, mas eu posso não ser capaz de fazer. Então, é nesse momento que você tem a sua viabilidade apurada. E aí, conta a técnica e o método. São verificadas tantas informações mais técnicas, como orçamento e cronograma, como também a montagem da equipe de trabalho. Por que eu vou destinar R$250 mil para essa galera? Quem é essa galera? Quem me autoriza a acreditar que esse dinheiro vai ser bem usado, que o projeto vai acontecer de maneira satisfatória? Então, são essas coisas. Eu posso ter um projeto que trabalhe com novos talentos, com pessoas, coletivos novos, novas imagens, novas caras, novas identidades, mas é muito difícil, na minha opinião, que essas novas pessoas, essas novas caras, consigam esse acesso sozinho, sem uma equipe com 3, 4 ou 5 pessoas que gerem confiança no patrocinador. Busque modelos. Apresentações são ferramentas de comunicação usadas em uma variedade de campos. Tá? Então, busque os modelos melhores para você apresentar o seu projeto. Então, quando, por exemplo, eu pego um cronograma, como esse aqui,
e eu coloco uma corzinha nos espaços, eu estou tornando mais intuitiva a observação, eu estou melhorando a minha comunicação. Quando eu coloco muitas etapas em um projeto que é apenas a apresentação de 5 shows musicais, eu estou dizendo que esses 5 shows musicais serão cuidadosamente planejados, tratados, divulgados, e que o patrocinador será valorizado. Ok? Temos aqui... você sabe que é a banca da curadoria, qual o valor máximo do projeto, o valor máximo não está divulgado, tá? Assim como não existe um limite mínimo ou máximo de patrocínios. Tá? Para você seguir esses modelos, esses arquivos, esses formulários, você pode também seguir os critérios das leis estaduais. Então, por exemplo, a lei estadual de incentivo à cultura do Rio de Janeiro tem um tipo específico de orçamento. Então, como eu vou precisar enquadrar depois na lei estadual, é interessante que eu já faça tudo isso baseado nessa lógica. Vai facilitar o meu trabalho. Falando aqui de cronograma. O cronograma é um calendário de etapas em que você organiza uma linha de tempo, todas as ações do projeto, e a principal informação é você prever etapas anteriores à circulação do projeto, junto com o público, junto ao público, como reuniões de pré-produção, ensaio, contratação de equipe de comunicação e ações de contrapartida. Então, voltando aqui a esse cronograma de shows, que eu, quarta-feira, vou numa reunião da prefeitura, porque parece que vai rolar. A gente ganhou o último patrocínio antes da pandemia, o projeto não pôde acontecer, mas agora parece que vai. Só que faltava chamar para a reunião para dizer que não vai. Então, os shows, a realização das apresentações é apenas o item 9 do meu cronograma. Antes tem pré-produção, visita técnica, divulgação de calendário. Qual é o problema de um cronograma? O que compromete a viabilidade de um projeto quando ele apresenta um cronograma falho? O que é um cronograma falho em um projeto? É aquele que já vai direto para a apresentação. Como se você fosse apertar um botão, um passe de mágica, plim, acontece tudo. E não é assim que acontece um projeto cultural. Ele precisa ser comunicado, estruturado, planejado. Enfim, essa é a informação básica de um cronograma. Tudo bem até aqui, minha gente? Quantas pessoas estão online aqui? 40 pessoas online. Muito bem, muito bem. E outras tantas que assistirão depois, porque se inscreveram e se esqueceram, ou não chegaram em casa, ou daqui a pouco chegam aí. A gente tem esperança. Não necessariamente a gente vai até 9h30, tá? O que acontece? Eu planejo uma determinada duração, mas eu nunca fiz esse conteúdo, eu nunca fiz esse roteiro. Eu jamais saberia quanto que isso ia render de discussão, de perguntas e tudo. Tá? Então, pode ser que o professor aqui seja camarada e libere a turma mais cedo, tempo vago, para vocês poderem ir para o recreio, poderem ali conversar com os amiguinhos. Certo? Edu, a Thaís pergunta, no cronograma não precisa separar por pré-produção, produção e pós? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Qual é o bacana do... Já te respondo, tá, Leandro? Qual é o bacana do cronograma? É você pensar nessas etapas, sim. E é você construir uma sequência de linhas aqui que seja crescente. Então, atividade de pré-produção é lá no comecinho. Tá mandando WhatsApp para as pessoas e combinando reunião e tudo mais. Visita técnica, lá no comecinho. Aí a coisa vai avançando, a coisa vai avançando. Isso aqui é uma tradução, sim, Thaís, de questões de pré-produção, produção e pós-produção. Você vê que tem como última etapa aqui o procedimento de prestação de contas, que é o finalzinho, né? Que é o passar a régua e fechar a conta. Não está escrito aqui, só tem pré-produção escrito aqui, mas as etapas de produção e pós-produção estão subentendidas aqui nesse nosso cronograma aqui, que é em ordem crescente. Tá certo? Então, dê preferência à ordem crescente, até para tornar mais agradável a leitura para quem avalia, você poder jogar aqui essas coresinhas no
na sua planilha. Eu vou mandar depois um modelinho para vocês, para que vocês possam se inspirar, se for o caso. Temos aqui uma pergunta. Nomes conhecidos na ficha técnica incluem toda a ficha encabeçando o projeto? Não necessariamente. Ou em uma peça de teatro seria um nome forte. O negócio é colocar pessoas da área de gestão da sua produção, da área de produção executiva, direção de produção, pessoas que já tenham uma trajetória que seja sustentável, tá? Aqui no orçamento, algumas informações importantes. Eu tenho aqui uma informação em primeira mão, na verdade em segunda, eu já falei dessa informação, mas vai ser em primeira mão para muita gente. Primeiro de tudo, quando você escreve um orçamento, olho no mercado. A principal demanda de informação do orçamento é inserir valores que estejam de acordo com o que é praticado no mercado, nem muito abaixo, nem muito acima. Você também baratear demais, você gera em quem vai te contratar a impressão de que não é uma mão de obra tão qualificada. Então, esteja seguindo o mercado. Olho nos percentuais. O que eu quero dizer com isso? É fundamental utilizar todo o percentual de comunicação e divulgação permitido pela lei de incentivo que se utilizar. Então, por exemplo, a lei de incentivo do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, ela te dá um limite de 25% da sua planilha total para você gastar com comunicação e divulgação. Então, use esses 25%, porque um projeto precisa ser comunicado, e a Oi vai valorizar a comunicação óbvio, né, do seu projeto. Use esse percentual todo, se informe sobre esses limites na lei do seu estado, na lei do Rio de Janeiro, como eu falei, é 25%, e nos outros, isso varia de lei para lei. Tá? A Grazi faz aqui uma pergunta de $1 milhão, que eu vou baratear para todos vocês aqui. Nomes importam. A anuência é a declaração de que a pessoa que integra a ficha técnica está ciente da sua participação no projeto. Ela é composta de dados de identificação, função criativa que a pessoa está fazendo e a assinatura da pessoa. Então, vamos passar por tudo isso agora aqui, porque, nesse momento, às 20h17, a Grace, não sei se pronunciei o nome corretamente, pergunta como descobrir os valores de mercado. Vou abrir aqui a minha cara e vou dar a boa nova. Se você fizer uma pesquisa na tabela de mão de obra de serviços da produção cultural, provavelmente você vai cair numa tabela da FGV, de uma pesquisa de 2012, que várias secretarias de cultura ainda usam, mas quase que como uma exclusividade aqui do projeto, tá? Eu tenho essa tabela atualizada e eu vou passar para você. Não é uma tabela que foi me fornecida por uma fonte, pela produtora Isabela Carvalho, porque os produtores e produtoras se conversam, e eu vou passar essa tabela para vocês aqui, mas antes eu vou fazê-la vislumbrar, né? Aqui você tem na aba mão de obra, aquilo que for mão de obra, e a outra aba, aquilo que for serviços, valores atualizados, com a última atualização em serviços em janeiro de 2021, está quentinho, né? E mão de obra, outubro de 2020. Passarei essas informações de valores de mercado para vocês. O que significa isso? Grace, amigas e amigos, que se você lançar os valores que estão ali, você necessariamente terá acertado. Com relação a modelos de tem esse modelo de planilha aqui que eu costumo passar nos meus cursos, mas ele não é, por exemplo, o modelo da lei do ICMS do Rio de Janeiro. Ele é dividido em pré-produção, produção, pós, divulgação, administrativos e impostos. Você tem um outro modelo alternativo, que é o seguinte. Eu vou chegar aí em vocês, tá? A Grace avisa que eu pronunciei corretamente o nome dela. Maravilha. Temos esse modelo aqui, que é o modelo da FUNARG e o modelo da Secretaria de Cultura do Estado. Divide da seguinte maneira: pessoal, estrutura, logística, divulgação e comunicação, despesas administrativas e impostos.
E aqui mais em cima, ele explica o que é cada uma delas. Eu vou passar as duas para que vocês possam baixar, se desejarem. Ok? Última parte do nosso fornecimento gratuito e afetivo de modelos, né? Nós temos um modelo de carta de anuência, que é o seguinte: eu, Carlos Eduardo Pinto Ramos Júnior, registro de identidade, número CPF residente em Vila Isabel, cidade de Vila Isabel é uma cidade independente, declara que se dispõe a participar na função de produtor executivo, diretor de produção, ator, bilheteiro, bailarino, do projeto, o nome do projeto, ser realizado pela produtora, que é o nome do proponente, e o edital. E aqui a assinatura do cidadão, da cidadã, e essa é a carta de anuência. Apressem-se com esse documento, porque você conta com o tempo das pessoas. Pode mandar a assinatura digitalizada? Pode. Tem sido aceito, especialmente depois da pandemia. Beleza? Tudo bem até aqui? Seguindo, então. Lembre-se que a Oi pode não patrocinar o seu projeto integralmente, ela pode... É muito raro que isso aconteça, tá? Mas ela, em geral, vai fazer um percentual mais generoso, 80%, 85%. E também é positivo quando você já captou, quando você já está num processo avançado de captação, você facilita o complemento dessa captação por outras pessoas, por outros parceiros. Ficha técnica e currículos, tá? Quem representa o projeto. Só entram nessa relação, minha gente, profissionais envolvidos com a criação artística, profissionais de conteúdo, né, que exerçam uma função técnica ou que sejam referentes nas suas áreas. O que eu quero dizer com isso? Entra o cenógrafo, entra o artista, entra o dramaturgo, entra o bailarino. Não entra, por exemplo, o operador de luz. Não entra o cabo-man. Não entra o operador de som. Não entra o auxiliar de serviços gerais. Entram essas pessoas que têm uma função criativa no seu projeto. A não ser que essa função mais técnica, que poderia ser feita por qualquer pessoa, que essa pessoa, que você coloque nessa sua ficha uma pessoa que seja referência naquela determinada função. Então, por exemplo, eu posso colocar qualquer intérprete de Libras no meu projeto, tá? Vai ficar disponibilizado em seguida, Sandro, fica tranquilo. Então, eu posso colocar, a rigor, qualquer intérprete de Libras. Mas eu, por exemplo, trabalho com o Jadson Abraão, que eu sempre que trabalho com ele. Ele é, na minha opinião, o melhor do Brasil. E ele é, inclusive, o intérprete da Oi. A Oi contrata esse intérprete. Então, eu sei dessa informação. Tá? Eu sei dessa informação. A Oi conhece essa pessoa. Então, se eu colocar o nome do Jadson ali, grande Jadson, segundo a Jéssica, eu vou estar trazendo uma estrelinha para o meu projeto. Porque essa pessoa é confiável para aquela organização. Inclusive, esse vídeo de 1 hora, esse conteúdo de 1 hora, foi traduzido por ele. Então, só nesses casos muito específicos. Tá bom, minha gente? Falando também, outras informações necessárias são os currículos resumidos em, no máximo, 1000 caracteres. Tá? Com as seguintes informações fundamentais nessa ordem: formação acadêmica, formação técnica, principais trabalhos, possíveis prêmios e reconhecimentos. Pô, Eduardo, mas eu estou trabalhando com o Antônio Fagundes, então o currículo dele é uma bíblia. Olha, se você está trabalhando com o Antônio Fagundes, o resumo do Antônio Fagundes, primeiro todo mundo já vai saber quem é. Segundo que o resumo dele, você já vai colocar em números assim, não sei quantos prêmios Molière, 150 filmes, 290 novelas. Então, isso tudo resumido, ainda assim vai causar impacto. Tá? Peguei aqui um modelinho. Falando de mim, eu gosto de usar modelos de pessoas públicas no modelo de dissertação de currículo.
mas eu tendo a achar que isso é meio abusivo, então eu vou usar a minha própria pessoa e vou jogar aqui no formulário um determinado modelinho aqui, que é o seguinte. Na verdade, eu vou jogar aqui o currículo você não preenche direto no formulário, você vai ter que colocar no arquivo, no PDF, salvar e colocar ali na plataforma, tá? Assim como o orçamento e o cronograma. Mas o modelinho aqui que eu fiz, vou acessar aqui assim que eu me entender com os botões, com as carrapetas, foi o seguinte. 1000 caracteres, certinho. Eduardo Ramos é produtor cultural e ator, bacharel em artes cênicas, teoria do teatro pela Unirio. Possui formação técnica do curso profissionalizante da Escola de Teatro Martins Pena. Como arte educador, foi professor de teatro em escolas como Sagrado Coração de Maria e Santa Rosa de Lima, no Rio de Janeiro. Acreditem se quiser. Atuou em projetos arte-educativos da Petrobras entre 2009 e 2011, além de ter sido instrutor cultural da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Como promotor de leitura, desenvolveu o projeto Três na Roda, contemplado em fomentos municipais como o Rio de Todas as Letras, Repertório Três na Rodas e O que Quer e Pode, Esta Língua. Como ator, trabalhou em projetos que ajudou a viabilizar também como produtor, como o Minotauro, Prêmio Miriam Muniz, e A Jaque e a Jaqueira, A Árvore que Virou Vilã. Foi um dos curadores do Santa História, Encontro de Muitas Palavras, e de Histórias de uma Grande Família, projetos de performances online remuneradas durante o primeiro ano da pandemia. Então, informações muito básicas, muito simples. Já sei quem é essa pessoa, já entendo o que essa pessoa pode me entregar. E tentem dar uma redação parecida para todos os currículos. Né? Um é fichamento, outro tem 5.000 caracteres, outro tem 500. Procurem dar uma uniformidade a essa questão também. Ok? Seguindo aqui, já estamos nos encaminhando. Como é o anexo às comprovações? Então, vamos lá. Estou aqui no formulário, vou novamente compartilhar aqui a página do formulário. As comprovações do quê? Do currículo da pessoa? Não são necessárias, não são pedidas. Tá? Possivelmente isso vai ser uma checagem ali daquele período de avaliação. Mas de toda forma, já que você falou em anexar, eu vou entrar aqui no nosso formulário. E aqui você sempre salva em PDF, tá? Quando você fizer documentos planilhados e salvar no PDF em seguida, abre depois o documento para ver como é que aquilo foi distribuído na formatação, para ver se não ficou um pedaço para cá, outro pedaço para lá, aquelas coisas que acontecem, né? A mesma coisa com carta de anuência, tudo em PDF. Aqui tem outras informações. O que é isso? Eu coloco aqui materiais complementares que considerar importantes para a avaliação do seu projeto. Então, por exemplo, se o seu projeto, se você citou na sua folha em branco que o seu projeto teve como princípio uma dissertação de mestrado, de graduação, você pode colocar ali a cópia da graduação. Se você tem a sua companhia, se o seu coletivo tem um portfólio de projetos já redondinho, já formatado, coloca ali como informação adicional. Boa parte das pessoas considera que qualquer informação adicional que é oferecida, qualquer espaço de expressão que é disponibilizado, tem que ser aproveitado. Então, avalie se isso se aplica a você também. Os currículos são destinados aos envolvidos artisticamente à execução do projeto ou também um pessoal técnico. Só se esse pessoal técnico, se essa pessoa técnica for uma pessoa com reconhecida excelência nesse campo. Foi o exemplo que eu dei do intérprete de Libras. Então, ele tem uma formação muito forte em tradução de eventos culturais. Isso torna ele uma pessoa diferente. Outras informações podem ser em MP3? Não verifiquei isso aqui, não. Eu não testei. Sinceramente, eu não testei se essas informações podem ser em MP3. Tá? Vou ficar devendo essa pergunta para você. Vou apurar e mais tarde eu passo junto com o dossiê de informações
para todos vocês desse nosso saudável encontro na noite de hoje. Ok? Muito bem, minha gente. Fico aqui à disposição para perguntas, para dúvidas, para comentários. Lembrando aqui que as pessoas que não conseguiram fazer que queriam e não conseguiram fazer a contribuição, o ingresso colaborativo por conta da plataforma, enfim, pode fazer por qualquer valor aqui nessa chave Pix, se for possível, se houver disponibilidade sua para contribuir aqui com a criação de conteúdo. Perguntas, dúvidas, estamos aqui à disposição. A Ariadne faz aqui elogios ao nosso trabalho, muito obrigado. Quem quiser falar é só abrir o microfone. Pode também escrever no chat, que eu falo aqui. E registro aqui a pergunta. Como diria a velha professora, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Precisa ser inédito? Boa pergunta. O EI deseja que seja. Tá? Quando eles falam que desejam que seja, eu entendo que, preferencialmente, 99% das... Pode ser uma coisa que já tenha acontecido com uma outra página, né? Mas uma coisa mais convincente, né? Não é como a Chevrolet fazia com o Opala. Ficou 30 anos em linha, aí no ano seguinte mudava a fechadura, mudava uma lanterna. Tem que ser uma coisa impactante. A Thaís pergunta, Edu, para fazer a parte da ficha técnica, só pode ser CNPJ ou pessoa física? Ficha técnica é ficha técnica. Ficha técnica é pessoas. Esse processo de prestação de contas é posterior. Ok? Chat aqui liberado. A voz também está liberada. Fala mais da apresentação do vídeo, por favor. O vídeo de defesa. Então, a principal informação do vídeo de defesa, eu vou passar também um modelo de vídeo de defesa que eu fiz com uma escritora que trabalha para mim. Até parece que trabalha para mim. Não. Eu trabalho com ela. Eu trabalho para ela, na verdade. Eu sou mais empregado dela do que ela. Enfim, ela trabalha para ela mesma, assim como eu trabalho para mim. Mas vamos lá. Eu fiz uma curadoria para um edital que ela fez, para um patrocinador, e ela fez um vídeo de defesa. Muito simples, olhando diretamente para a câmera, falando quais são as temáticas que o projeto aborda. Então, esse é o momento de você trazer o conteúdo emocional do seu projeto. As razões mais pessoais, porque na folha em branco você colocou resultados, você colocou informações objetivas, você colocou fundamentação teórica. Ali no vídeo de defesa é o vídeo de emoção, é o vídeo de pertinência, é o vídeo que você fala das pessoas da sua equipe, é mais uma oportunidade para você falar do quão aquelas pessoas são importantes para aquilo acontecer. Então, é mais ou menos isso. O Roger pergunta, como o comportamento da banca em avaliações fora do eixo centro-zona sul? Roger, eu vejo as bancas muito preocupadas em sair desse eixo, tá? Em se deslocar desse lugar. Isso tem prevalecido. Eu acho que a produção cultural entendeu que não dá mais para circular entre os mesmos, tá? Entre as mesmas pessoas. Isso tem forçado coisas muito positivas. Vou enviar por e-mail essas informações, tá, Ana Carmelita? Então, eu não vejo problema na questão do território, especificamente nesse edital. Ok? Claro que se você fizer para o Centro Cultural lá do Flamengo, você vai ter que fazer uma coisa mais presencial, mais ali na região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas nas outras ferramentas, nos outros projetos nacionais, lá no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará, em Goiás, em Brasília, tudo isso tem um olhar de território e de ampliar horizontes muito forte. Ok, minha gente?
Eu ainda tenho algumas consultorias de revisão técnica do projeto, de escrita do projeto, disponíveis. Já vou responder. E isso precisa ser contactado até meio-dia de amanhã, para dar tempo de eu passar as informações, essa escrita poder ser desenvolvida por vocês e eu revisar. Então, isso acontece até meio-dia, nesse mesmo e-mail, ou nesses contatos que eu vou passar aqui, nessa última folha, que finalizaria esse nosso encontro aqui de hoje. Você me mobiliza aqui e me contacta. Ok? Tem aqui o WhatsApp, tem o Instagram, vários Instagrams aqui, Facebook e também os e-mails. Tá? Geralmente, essas oficinas gratuitas são seguidas de um convite para uma oficina paga. Isso é o que eu vou fazer agora? Não. Não, eu vou fazer mais para frente uma oficina paga, mas eu vou dar uma parada agora, porque eu vou fazer a curadoria de uma atividade sobre a obra do Paulo Freire, no Festival de Inverno do Sesc Rio. Então, eu vou parar para estudar, para fazer o dever de casa e também para enviar alguns projetos. Mas, em pouco tempo, eu vou apresentar um outro programa que vai permitir a reciclagem de quem já trabalhou comigo e vai permitir o aproveitamento de quem está começando do zero o relacionamento com a minha pessoa. Beleza, minha gente? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta da Ana. Um erro que pode desclassificar é você colocar um orçamento muito baixo, com valores irreais, tanto para baixo quanto para cima. Você colocar um cronograma que não trate das etapas anteriores de planejamento. Você colocar um projeto que seja uma coisa só. É o lançamento do meu disco, é a estreia da minha peça. Ele tem que ser mais de uma coisa, tem que atender ao híbrido, né? Então, eu acho que isso desclassifica. Porque muitas peças de teatro que assisti no Oi Futuro, aparentemente, não tinham nenhuma relação com a tecnologia, pelo menos com o palco. Por exemplo, o Tom na Fazenda. Gabriel, o Tom na Fazenda, a minha informação que eu te dou, foi um investimento direto do Oi. Aquilo ali foi um contato sem edital, que a Oi tem direito de escolher, e foi um contato a partir desse tipo de relação. Então, quando a Oi tinha, por exemplo, o programa de patrocínio ao teatro infantil, é claro que o teatro infantil estava mais aberto a ser aceito nos editais da Oi. Ficava tudo em casa, né? Mas no caso desse espetáculo do Tom na Fazenda, assim que voltar ao cartaz, em cartaz vocês devem assistir, foi um patrocínio direto que não passou por edital. Produzido por Armando Babaioff, 2 vezes meu colega institucional, meu colega de Martins Pena e meu colega de Unirio. Muito bem. Isto posto, vou encerrar aqui a gravação.